Fala galera, beleza? Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho aí sobre as melhores cidades do interior de São Paulo para você viver, né, e também trabalhar, porque hoje em dia a renda é muito importante, então a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu peço para você deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo para todos, e se for possível também ajudar a gente aí através do Seja Membro, e também, se for possível, fazer um Pix, aí ajudar, contribuir de alguma forma com qualquer valor através do Pix, que está aqui na descrição, a chave Pix da gente, para ajudar bastante aí nossa continuidade nos trabalhos diários aqui do canal. Então, o interior de São Paulo é um interior realmente muito bom. Para mim, o estado de São Paulo é o estado mais completo do Brasil em relação a grandes quantidades de cidades que o estado oferece. Né, o estado de São Paulo tem mais de 700 municípios, é o segundo maior estado do Brasil em população, né, perdendo só para Minas Gerais, mas eu acho que o estado de São Paulo, em relação ao interior, né, todas as cidades que existem no interior de São Paulo ainda são bem melhores do que o estado de Minas Gerais. Eu morei nos dois locais e eu vou dar uma opinião muito sincera sobre esse assunto, né. O interior de São Paulo, para mim, tem muito mais chance e muito mais recurso do que o interior aí de Minas Gerais. Interior e o estado no geral, né? Se a gente for fazer um cálculo aí das cidades que tem em São Paulo e Minas Gerais, as cidades de São Paulo são em grande maioria aí muito mais, né? Tem muito mais desenvolvimento para trabalho, enfim. Então eu acho bem melhor aí do que o estado de Minas. No interior de São Paulo existem várias cidades que eu recomendo bastante aí, desde Campinas até São Carlos, Araraquara, Piracicaba, Franca, Ribeirão Preto, Sorocaba, São José do Rio Preto. Existem muitas cidades muito boas. Eu divido elas em alguns aspectos, né? Algumas cidades eu chamo de subcapitais, que são as cidades aí maiores, né? Que é São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Campinas. Essas cidades, para mim, elas são subcapitais porque elas são muito grandes. Elas têm aí, na grande maioria, mais de 500 mil habitantes. Então, eu acredito que essas cidades podem ser consideradas aí subcapitais, né, do estado, pela grande quantidade de habitantes e grande quantidade de oportunidades que essas cidades dão. Então, Sorocaba, São José dos Campos, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, essas cidades são muito grandes, né? E são cidades muito boas para se viver por dois aspectos. Primeiramente, que é o que eu mais falo no canal, que é sobre a renda, né? Essas cidades aí, elas te dão muito suporte para trabalho. Existem ótimos empregos nessas cidades, tanto empregos voltados à área do campo e também empregos voltados à área comercial, à área da saúde. Então são cidades completas, né? Algumas um pouco mais no campo do que no comércio e outras um pouco mais do comércio do que no campo. Por exemplo, Campinas, né? Campinas é uma cidade que tem uma força gigantesca no setor comercial e na área da saúde, né? Áreas de indústrias, fábricas também. Então é uma cidade excelente para quem busca bons trabalhos e quer morar numa cidade interior com preço de aluguel um pouco melhor do que em regiões de litoral ou capitais. E já Ribeirão Preto é uma cidade que tem um pé um pouco mais no campo do que na área comercial do que Campinas, por exemplo, até pela proximidade, né? A cidade de Campinas, ela fica muito mais próxima da capital do que Ribeirão, então Ribeirão tem uma cara mais de campo, né, de interior do que Campinas. Mas ambas as cidades são muito boas para quem quer trabalhar de qualquer coisa, desde um shopping como um atendente até um veterinário. Então todas essas cidades do interior de São Paulo que eu estou comentando aqui são cidades excelentes para isso. São José do Rio Preto é a mesma coisa, é muito parecido com Ribeirão Preto, né? Mas eu acho que São José do Rio Preto tem um desenvolvimento um pouco maior na área do campo do que na área comercial. Já Ribeirão Preto, para mim, né, de todas as cidades que eu já morei no Brasil, aí Ribeirão Preto é uma das melhores. É uma cidade perfeita mesmo em relação a oportunidades de emprego e moradia, porque o preço dos aluguéis de Ribeirão Preto são muito baratos, então eu recomendo bastante. E existem outras cidades aí do interior de São Paulo que eu chamo de subcapitais. São cidades um pouco menores, mas que são excelentes para morar também, que é a cidade de Franca, é a cidade de Taubaté, é a cidade de Itu, a cidade que a gente pode colocar aqui também, que é uma cidade muito boa, São Carlos, Araraquara, Piracicaba. Essas cidades são cidades aí com cerca de 300 mil habitantes, um pouco menos ou um pouco mais, e que também são muito boas para trabalho, né? Algumas até com preço de aluguel um pouco melhor do que as subcapitais, que são as cidades maiores.
Então o interior de São Paulo tem a opção à beça para poder morar e poder trabalhar bem. Eu até vou fazer um vídeo daqui a um tempo, mais pro ano que vem aí, falando sobre as melhores cidades do interior de São Paulo para trabalhar em 2024, né, em relação a alguns temas mais técnicos. Mas para quem busca hoje aí morar numa cidade de interior, né, pagando um aluguel barato em comparação a outros lugares, e morar numa cidade que tenha bons empregos, boas oportunidades, essas cidades que eu falei para vocês são excelentes, né? Para quem busca uma cidade de interior um pouco mais com cara de cidade grande, mais moderna, eu recomendo a cidade de São José dos Campos e também Sorocaba. Essas cidades, para mim, elas têm muito a cara de cidade grande, mas com uma pegada, né, considerável de interior. E quem busca, e Campinas também, logicamente. E quem busca uma cidade de interior um pouco mais voltada mesmo ao campo, aquela área de interior mesmo, mais explícita, eu já recomendo a cidade de Ribeirão Preto e São José do Rio Preto, que são cidades realmente muito voltadas ao campo. São cidades bem voltadas ao campo. Mas a área comercial também tem toda a sua relevância. Então são cidades muito completas, né, que eu recomendo bastante. Por isso que eu até fiz a comparação com Minas Gerais, porque a quantidade de cidades que tem no interior de São Paulo, né, em relação a todos esses quesitos que eu falei anteriormente, para mim são bem melhores do que em Minas Gerais, né? Minas Gerais, em relação a cidades boas para trabalho e para viver, né, com preço de aluguéis baratos, segurança, etc., eu só considero mesmo hoje aí Uberlândia, além de Belo Horizonte. Belo Horizonte é a capital, então tira a cidade de Belo Horizonte, seria só Uberlândia, Juiz de Fora e Montes Claros, né? Que são as cidades realmente subcapitais que eu falo, né? Que são cidades muito grandes que dá esse desenvolvimento. Porque é assim, né? Contagem é uma cidade muito populosa, mas é uma cidade que já fica na grande BH e é uma cidade mais perigosa. Então eu não recomendo. É a mesma coisa comparar São Paulo, a região de Guarulhos, São José, São Bernardo do Campo, Santo André. Já são cidades grandes já e que eu já acho já com a cara de São Paulo. Então a gente está falando mais sobre interior. Então as cidades de interior de São Paulo, eu recomendo todas essas que eu falei aí, entre as cidades com mais de 500 mil habitantes e cidades com meados aí de 250 a 350 mil habitantes, que é a cidade Franca, que eu falei, que mais? Cidade de Taubaté, cidade de Itu, Araraquara, Piracicaba, Barretos, né? Essas cidades são cidades muito boas para se viver, além de Ribeirão Preto, São José do Rio Preto. Essas cidades para mim são muito boas, né? São cidades muito bacanas porque une os bons empregos, bons salários, né? E também a parte do aluguel ser bem mais em conta. Os preços de aluguéis são muito mais baratos, é comprovado, né, em relação a outros lugares que eu já morei aí, litoral de São Paulo, litoral do Rio, algumas cidades de Santa Catarina, né, que até não pertencentes à praia, acabam sendo mais caros. O estado de Santa Catarina hoje é excelente, mas está ficando cada vez mais caro, então isso é um problema, né, para quem quer morar em Santa Catarina. Então o interior de São Paulo tem essa qualidade, para mim tem esses dois quesitos muito positivos. Então por isso que eu fiz um vídeo aí rapidamente falando sobre essas cidades aí. Para mim são as grandes potências aí do estado de São Paulo e até do Brasil todo. Então eu peço para você deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal aí, deixar uma opinião, deixar um comentário, compartilhar esse vídeo para todo mundo e, se for possível, ajudar a gente aí através do Seja Membro ou até fazendo aí qualquer valor aí de Pix através da nossa chave Pix aqui embaixo na descrição, beleza? Até a próxima e valeu!